Boa noite a todos. Que tarde ainda, não? Primeiro eu tenho que ser sincero com vocês que hoje o tema é emprestado. Eu achei tão bem feitinho, tão bem arrumado que eu falei, não, eu vou levar do jeitinho que está, nem vou disfarçar. E nós vamos falar um pouquinho de Paulo de Tarso, mas fazendo uma correlação com uma proposta que a ONU, juntamente com o órgão da ONU que está relacionado com a educação, fez há uns 5, 6 anos atrás, e ficou conhecido como os 4 pilares para a educação do século XXI. E quando a ONU divulgou isso, soltou assim como se fosse alguma coisa nova, alguma coisa renovadora, né? E a gente fala assim, que pena que eles não leram esses livros. Porque se a ONU tivesse lido Paulo e Estevão, eles iam perceber que essa proposta não é tão nova. E quais são os 4 pilares da educação? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E se nós fizermos uma leitura atenta do livro Paulo e Estevão, nós vamos perceber que qual foi a trajetória de Paulo. Primeiro ele aprendeu a conhecer. Depois ele aprendeu a fazer. Para depois aprender a conviver. E finalmente chegar o aprender a ser. E é um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Sempre baseado no livro Paulo e Estevão. Então nós vamos pegar emprestado várias frases, várias coisas do livro, para a gente ir traçando este painel. Então primeiro vamos aí a uma contextualização. Como é que começou essa coisa, né? Começou com uma conversa de Estevão com Abigail. Quando Estevão reencontra a sua irmã querida Abigail. Só que era um momento um pouquinho tarde, né? Porque quem lê o livro sabe que esse reencontro se deu justamente quando Estevão estava dando os últimos suspiros neste plano terrestre. E o que foi que Estevão falou para Abigail? Ele falou o seguinte: Saulo deve ser bom e generoso. Ele defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Isso está lá na página 160 do livro Paulo e Estevão. Então nós já começamos a ver ali, ó, conhecer para servir. E depois, no caminho de Damasco, uma das partes mais lindas do livro e um dos exemplos mais maravilhosos de realmente de entendimento foi quando Saulo sente a presença do mestre e perguntando, né, quem és tu? Jesus diz: Saulo, eu sou Jesus. E imediatamente Saulo disse a ele: Senhor, que quereis que eu faça? Está lá na página 199. E Jesus diz para ele: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Conhecer para fazer. E quando chegou em Damasco, que Saulo ainda, né, se encontra com Ananias, que era aquele a quem ele buscava para matar, né? Ananias diz para Saulo: Jesus mandou-me justamente para que tivesse de novo o dom da vista. E a linguagem
da vida de Paulo e do livro Paulo e Estevão, ela é muito poética, é muito bonita, né? Porque Saulo, quando viu Jesus, ficou cego, não é isso? Será que Saulo era cego, ficou cego dos olhos materiais? Ou será que Saulo, durante toda a sua vida, vinha se fazendo de cego para as coisas que o mestre queria tanto que ele conhecesse? Tanto que, se vocês observarem a resposta de Saulo, ele diz: vejo, agora vejo, glória ao Redentor de minha alma. Não é o Redentor de meu corpo, é de minha alma. Porque a cegueira de Saulo não era somente a cegueira física, era a cegueira espiritual. E aí ele começou a trilhar o seu caminho. E qual é a primeira proposta lá? O primeiro pilar é conhecer. Então, se vocês observarem, foi o que Saulo procurou fazer. Ele procurou aprender a conhecer. E aí, qual foi uma das primeiras perguntas que ele faz a Ananias? Ele diz: Ananias, onde poderei obter o Evangelho Sagrado? E o próprio livro Paulo e Estevão, na página 116, nos conta que Saulo recebeu as anotações, debruçou-se imediatamente sobre os velhos rabiscos e devorava-os com um indisfarçável interesse. Então Saulo, no seu primeiro momento, depois de enxergar novamente, foi querer conhecer. E quais foram as anotações que ele pegou? As anotações de Levi, as anotações de Mateus, que depois se transformou no Evangelho segundo Mateus. Então Saulo sentou-se avidamente para aprender o que estava lá. E Ananias ainda diz para ele: o Senhor conferiu-te a tarefa de semeador. Tens muita boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajuntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Além do mais, tudo o que é de Deus reclama grande paz e compreensão. Então, o que Ananias sugeria? Vocês nem me falaram que eu esqueci da pergunta. O que Ananias sugeriu a Saulo? Né? Que Saulo foi convidado por Jesus para lançar uma semente. Mas que todo semeador, para lançar uma boa semente, tem que ter as sementes no seu embornal para poder lançá-las. Então, que a primeira coisa que Saulo tinha que fazer era recolher sementes, era buscar a compreensão, era conhecer. E Ananias ainda diz para Saulo: para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Quando Saulo foi buscar o conselho de Gamaliel, Gamaliel disse a ele: bem sabemos que os profetas e homens de Deus foram a lugares ermos, a fim de sentirem as reais inspirações do Altíssimo, antes de ministrarem com êxito a santidade da palavra. E o que Saulo fez? 3 anos. Saulo passou 3 anos no deserto, no oásis de Dan, com um casal de amigos, Áquila e Prisca. E o que Saulo fez durante esses 3 anos? Estudou profundamente as anotações de Levi. Meditou sobre tudo aquilo que lia. Refletiu. Ele foi aprendendo a conhecer o mais profundo possível a mensagem do Cristo. Porque ele seria o maior divulgador dessa mensagem.
E depois que ele aprendeu a conhecer, qual é o segundo pilar? Ele foi aprender a fazer. E aí nós vemos que Emmanuel, no prefácio do livro Paulo e Estevão, ele nos diz o seguinte: entre ele, Saulo e Jesus havia um abismo, que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. E o próprio Paulo, já convertido, ele diz, lá na página 236 do livro Paulo e Estevão: preciso servir àquele que se dignou arrancar-me das trevas do mal, da cegueira que eu me encontrava, não é? E ainda, tentando aprender a fazer, ele conversando ainda com os discípulos iniciais ali, conversando com umas tarefas que estavam por vir, ele diz aos companheiros: precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é prolongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias do plano mais elevado da vida. E Paulo ali começou a ensaiar como fazer, planejar a melhor maneira de levar a boa nova, de levar o evangelho de Levi que ele tinha nos seus alforjes, e fazer a coisa da forma mais eficiente e mais ampla possível. Mas para que Paulo tivesse êxito, ele tinha que começar a trabalhar o terceiro pilar. E o terceiro pilar é aprender a conviver. E é fácil conviver, gente? Não é fácil. E o Paulo é que o diga. Porque lá na página 225, lá para o meio do livro, ele já começa a sentir as dificuldades da convivência. E ele diz lá: vejo-me cercado de enormes dificuldades. Sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Jesus encheu-me o coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. E realmente é muito difícil a gente conviver, porque são vários níveis de entendimento, são várias formas de perceber a verdade e de trabalhar o íntimo de cada um de nós. E nós sabemos que a história de Paulo é cheia de tudo isso, porque o Paulo negou-se a si mesmo, isso Emmanuel nos diz na introdução, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apolos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo, ao encontro do Mestre, que se fizer ouvir nas encruzilhadas da sua vida. E às vezes eu fico pensando, gente, se a gente parar um pouquinho para analisar a trajetória de Paulo, realmente conviver não é fácil. Porque Paulo era o mais forte candidato a um dos mais importantes postos que o poder de Jerusalém oferecia. Ele tinha um futuro brilhante pela frente. Ele tinha um pai que financeiramente tinha muitos recursos. Paulo era admirado, era respeitado e era temido. E tinha um futuro brilhante dentro da hierarquia do poder de Israel. Pelo Cristo
Ele negou a tudo isso, negou a si mesmo, perdeu o respeito, perdeu a posição, foi taxado de louco, perdeu o pai, que não o aceitou, não foi bem aceito pelos discípulos de Jesus, porque até pouco tempo ele os perseguia e conduzia eles à morte. E mesmo assim, convivendo com todos estes tipos de dificuldades, ele se manteve firme no propósito de cumprir a missão que o Mestre destinou a ele. Realmente conviver não é fácil. Tanto que Gamaliel, conversando com Paulo, lhes diz: não te perturbem as desconfianças, a calúnia e a má fé. Atento a que Jesus venceu galhardamente tudo isso. Então Gamaliel diz: ele é teu mestre. Jesus sofreu muito mais do que tu, Paulo. Então não se deixe levar por isso tudo. E ele ainda diz: neste labor, se topares incompreensão e luta em Jerusalém, não desesperes nem esmoreças. Semeastes por lá certa confusão nos espíritos. É justo recolha os resultados. Olha como Gamaliel era assim, tão sutil, né? Tão carinhoso como Paulo, né? Ele diz lá, né? Você semeou certa confusão. Que bonitinho, né? Confusão nada, né? Ele semeou paulada, ele semeou pedrada, né? Perseguição, mortes, né? E o Gamaliel fala: não, foram umas confusõezinhas, né? Para que ficasse mais fácil conviver com tudo isso, né, gente? E é de se pensar, né? Será que Paulo esqueceu tudo que ele fez no passado e começou vida nova? Ou será que, por toda a sua existência naquela encarnação, ele se lembrava dos erros que ele cometeu, da morte de Estevão? Será que aquilo assim ele se livrou assim, rapidinho? Não é possível. Agora, o importante é que, apesar do peso do passado dele, ele conseguiu tocar para diante. Ele não deixou que o peso dos erros do passado impedisse ele de caminhar na direção do Cristo. E isso talvez seja o maior exemplo que Paulo deu. Não esperemos nos tornarmos perfeitos para trabalhar ao lado do Cristo. Vamos trabalhando e corrigindo as imperfeições. Não vamos impedir que o meu passado me imobilize e me torne improdutivo, porque ele era o vaso escolhido. E depois que Paulo aprendeu a conviver, faltava o último pilar, que é aprender a ser. Então ele foi começar a aprender a ser. E logo de cara, né, o livro nos narra que o ex-rabino modificara o próprio aspecto. Olha, a mudança dele foi tão grande que ele se transformou ao contato direto com as forças agressivas da natureza. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o teor laborioso lhe havia enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam novos valores do espírito. Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Quem leu o livro Paulo e Estevão, e se lembrar, vai recordar por que Saulo perseguiu Estevão. Qual foi a coisa que Estevão tinha e que mais incomodou a Saulo? A paz. A paz que aqueles miseráveis, na visão de Saulo, né? Aqueles miseráveis que não tinham nada. Ele tinha poder, ele tinha tudo, mas ele não tinha paz. E ele não se conformava que aqueles pescadores, que aqueles homens rudes, sem cultura, traziam
no seu dia a dia, nos seus atos, na sua fala, uma paz que ele buscava tanto e não achava. E aquilo irritava ele de uma maneira tal que mais fácil para ele era destruir aqueles. Por isso que ele começou a perseguição. E depois que ele aprendeu a ser, qual foi a primeira coisa que ele encontrou? Aquela paz que ele tanto buscava. E a paz, ela veio com o quê? Ela veio com a autoeducação, que nós aqui tanto trabalhamos, que é a nossa reforma íntima, né? Então, na ausência dos recursos da época, ensinar-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo, para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagrar ao Mestre de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades, como que se afastaram do seu espírito. Recebia todo o trabalho como um bem, toda a necessidade como elemento de ensino. E assim, Estevão, quando Paulo estava, ainda Saulo, né, estava em repouso, ele vem em sono, e Estevão dá um conselho que foi definitivo para que Saulo se libertasse do peso que ele trazia da morte de Estevão. E Estevão diz para ele: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Olha que coisa linda, né? Aquele que foi morto por Saulo vem dizer a ele: não fica carregando a minha morte, né? Quem no mundo nunca, como diz o Cristo, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Quem está isento de erros, né? E neste mesmo sonho, Abigail, irmã de Estevão, né, que também já havia desencarnado, aparece no mesmo sonho, e Saulo ali ainda, sem ter encontrado ao Cristo efetivamente, né, nas suas dúvidas, também faz algumas perguntas a Abigail, e que são lindas, né? Ele pergunta lá, né? Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail diz: trabalha. E ele ainda pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? E Abigail: espera. E ele ainda pergunta: e como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela diz: perdoa. Se vocês forem observar essas 4 respostas, talvez não na mesma ordem, mas seja as 4 bases de sustentação dos pilares, não é? Nós temos aqui: ama, trabalha, espera e perdoa. E os 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Né? E ainda no aprender a ser, João diz a Paulo, já no final, né? Já nós estamos lá na página 441, muita pedra rolou em cima, né, na cabeça de Saulo, né? E João diz: és feliz, porque compreendestes o programa de Jesus a teu respeito. Não te doa a recordação dos martírios sofridos, porque o Mestre foi compelido a retirar-se do mundo pelos tormentos da cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. E quando finalmente a missão de Saulo está cumprida, quem é que vem recebê-lo? Quando
a sua morte? O próprio Jesus. E Jesus finaliza o aprender a ser dizendo a ele: sim, Paulo, ser feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E finalmente Paulo pôde se encontrar com Estevão e com Abigail, né? E ser feliz. Ser, que é o último pilar que nós temos que buscar, né? Então é uma história muito bonita. Mas nós não devemos ficar por aí. Porque é muito fácil da nossa parte vermos o livro Paulo Estevão, acharmos lindo, fecharmos o livro e ficar por isso mesmo. Nós temos que entender que Paulo foi o evangelizador escolhido, né? E aí eu vou de carona na Sandra Borba, que produziu esse material. Mas se Paulo foi um evangelizador, o que é um evangelizador? Evangelizador é quem leva o Evangelho. É quem fala do Evangelho. Evangelizador é quem conhece o Evangelho. É quem faz o Evangelho. É quem convive com o Evangelho. E é quem é o Evangelho em todos os seus atos, todos os dias. Então essa é a proposta. Se Paulo foi um evangelizador, por que nós também não podemos ser evangelizadores? No sentido mais amplo, não de chegar aqui e ir ali com as crianças na evangelização infantil, ou vir aqui para poder... Não, é vivê-lo lá fora, dia a dia, em todos os nossos atos, né? Então, Jesus falando a Ananias, né, segundo o Evangelho, segundo o Atos dos Apóstolos, né, na verdade, lá Jesus diz a Ananias: este homem é para mim o vaso escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Então fica muito claro que Paulo foi escolhido por Cristo. E por que será que Paulo foi escolhido? Nós vamos enumerar aqui várias características, várias razões por que Jesus escolheu a Paulo, né? A primeira delas é o reconhecimento da necessidade de autoevangelização, como condição básica ao exercício da tarefa de evangelizar os irmãos. E na segunda epístola a Coríntios, Paulo nos narra sobre isso. Ele diz o seguinte: sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, sois a nossa carta, falando de Jesus. A segunda condição, a segunda característica, é a conscientização quanto à importância da tarefa, compreendendo o seu papel de colaborador humílimo na obra da cristianização, da divulgação da mensagem do Cristo. E Paulo diz para nós, lá na primeira epístola aos Coríntios: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Esse é o sentimento que nós temos que ter, né? Falar do Cristo não é glória, é obrigação. Viver o Evangelho é obrigação. Não faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, evangelizar, demonstrar o que a gente sabe do Cristo, nós temos que fazer por humildade. Porque este foi um dos maiores exemplos que o Cristo teve. Ele foi o espírito mais evoluído que já pisou na terra. E como ele mesmo dizia: no entanto, eu não tenho nem um travesseiro para descansar a minha cabeça. Uma outra característica é a dedicação, às vezes até sacrificial, para atender ao compromisso assumido. E isso, mais uma vez, fica naquela famosa frase de Paulo, né? Senhor, que queres que eu faça?
sem condições, fala assim, não, o que queres que eu faça amanhã? Ou daqui para frente? Ou o que queres que eu faça, mas deixa eu primeiro ir falar com meu pai, ou deixa eu fazer? Não. É imediato. O que queres que eu faça? De hoje para sempre. A outra característica é a persistência, perseverança e a longevidade na tarefa, desempenhando-a com bom ânimo, mesmo diante das dificuldades enfrentadas. E na segunda epístola a Coríntios ele disse isso muito claramente, porque ele disse lá, somos abatidos, mas não somos destruídos. O abatido levanta e recomeça. O destruído não tem mais jeito. Né? Em Hebreus ele diz também, pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Impedimento sempre vai ter. Supere. Não deixe de correr por causa disso. Mais uma é a busca da coerência entre conhecer, ensinar e viver, exemplificando. Não adianta você conhecer se você não consegue ensinar, e a melhor maneira de você ensinar é você viver aquilo que você ensina. E ele diz lá na segunda epístola a Coríntios, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Também uma das características é a criação de elos de amorosidade entre os irmãos que compartilham da tarefa, alimentando o espírito de equipe e de serviço aos ideais de Jesus. E lá na Epístola aos Romanos, ele diz lá, nada devemos uns aos outros, senão o amor recíproco. E ainda em Coríntios, ele diz lá, a ciência incha, mas o amor edifica. Então o que se deve é o amor. Esse é o elo que nos tem que ligar, sempre. Um outro objetivo, uma característica, é a clareza dos objetivos dos evangelizadores. E ele diz lá na Epístola aos Filipenses, prossiga para um alvo. Tem que ter um direcionamento. Saber, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Uma outra característica é a fidelidade ao Evangelho. E a Timóteo, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então tem cuidado com ti mesmo e com a doutrina. É a fidelidade ao Evangelho. Ter a segurança nas orientações. E ele usa uma figura de linguagem muito interessante, que é a afinação da trombeta. Então, como é que era isso, né? Se vocês olharem lá no Velho Testamento, vocês vão ver como é que os hebreus lutavam na época, mesmo anterior a Jesus. Né? Tem uma passagem que é muito significativa no Evangelho, que foi quando eles foram conquistar Jericó. Jericó era uma fortaleza inexpugnável, ninguém conseguia entrar em Jericó. E eles usam as trombetas. Eles eram comando para que o exército fosse se abater contra Jerusalém. E hoje em dia hoje em dia não, né? Mas aqui na história dos Estados Unidos, quem gostava de assistir os faroeste vai saber bem o que é isso, né? Quando o exército americano vinha lá o cara com a corneta, né? Tocando, né? Aquela musiquinha, né? Porque aí todo mundo ia marchando no mesmo rumo. Então é isso que ele chama de trombeta. E ele diz lá, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque cada toque da corneta era uma tática de guerra já treinada. Então imagina se a corneta tocasse, ao invés de avançar, tocasse debandar. Né? E aí, se o som está errado, a reação seria totalmente contrária. Então é preciso ter o sonido certo, a segurança nas orientações. Né? E de novo ele fala em batalha. Né? Isso já no livro Paulo e Estevão.
A batalha do Cristo está começada. Toda a vitória pertencerá a seu amor. Para que a gente saiba que batalha é que nós vamos estar traçando, é a batalha do amor. Né? E ainda nas trombetas aí, né? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele nos fala: eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. O som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Então, se você está dormindo, o som da trombeta te acorda, mas não diz para onde você tem que ir. E ainda no Vinha de Luz, Emmanuel nos diz: os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. A 10ª característica é o foco nas metas futuras e não nas dificuldades passadas. E lá na Epístola aos Filipenses ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Uma outra característica importante é a importância da vigilância e força nos propósitos. E ele, a exemplo do Cristo, nos diz lá, né? Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e sede fortes. Porque os que não querem o triunfo do bem também são equilibrados, não são organizados, né? Uma outra característica é o exercício da esperança como proteção rumo ao alcance dos objetivos. E ele, mais uma vez poeticamente, ele nos diz lá na Epístola aos Tessalonicenses, ele fala lá da armadura, né? E ele fala do capacete, tendo por capacete a esperança na salvação. E isso é a proteção que nós temos. E ainda temos que ter confiança, mas fundamentalmente nos resultados do trabalho. E em Coríntios ele nos fala sobre isso, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. E também o reconhecimento da alegria da tarefa e do agradecimento pela oportunidade de assumir-se tarefeiro do Evangelho. Porque Paulo nos diz lá em Tessalonicenses também: regozijai-vos sempre. E Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, lá na introdução, né, ele, já antecipando o conteúdo do livro, ele nos faz aí um convite, que é o que eu fiz para vocês no começo da exposição, né? E ele diz assim: os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas na verdade todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. E o que Emmanuel está dizendo aí, né? Que a gente, como desculpa, a gente pode falar assim: não, o Paulo foi o próprio Cristo que foi convidado, por isso que ele fez tudo aquilo. Mas Cristo nunca bateu lá na minha porta para me falar: ó, vamos lá, vamos fazer, o que queres que eu faça? Não, nunca. E o Emmanuel nos diz assim: olha, vocês estão muito enganados, porque esse privilégio não foi exclusivo de Paulo. Na verdade, o Cristo
todos os dias bate às nossas portas e nos convida para que a gente viva o Evangelho, para que a gente divulgue o Evangelho, para que nós sejamos evangelizadores. Da mesma maneira que Paulo. Então dá essa desculpa. Nós estamos na mesma condição que Paulo, ainda Saulo, estava. Nós estamos cegos. Ou nós nos fazemos de cegos, de surdos, aos convites que Jesus nos faz. E é por isso que a gente procura estar trazendo isso tudo, né? Porque Gamaliel, conversando com Paulo, porque muitas vezes eu acho que Paulo deve ter, assim, naqueles momentos de maior assim, tristeza, maior angústia, ele falou assim, olhava para cima e falava assim: pô, mas Jesus, mas por que eu? Tanta gente aí, por que eu? Né? E Gamaliel, talvez antecipando a isso tudo, disse lá, né? Paulo, se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. E da mesma maneira, o Cristo bate às nossas portas porque Ele confia na nossa capacidade e na nossa possibilidade de percorrermos o mesmo caminho do Paulo. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. É um caminho longo, é um caminho difícil, é um caminho doloroso, mas é um caminho que todos nós já estamos prontos a percorrer. Eu não tenho a menor dúvida disso. E o Espírito Áureo, né, quando foi perguntado nessa tarefa do evangelizador e tudo mais, né, a pergunta que se fez a ele foi: o que se poderia dizer aos evangelizadores que, apesar de todos os esforços empreendidos, não conseguem observar resultados no trabalho de evangelização de algumas crianças e moços, e eu diria mais, de velhos e de todos, né? E aí o Espírito Áureo diz o seguinte: que recordem a parábola do semeador e jamais desanimem. Alertou-nos o Divino Mestre que algumas sementes podem cair sobre pedras ou entre espinheiros, mas sempre haverá as que se abrigarão em boa terra. Que, portanto, os semeadores não cessem de semear, nem desanimem, lembrando-se, ademais, que o nosso trabalho é plantar, porque a germinação e a frutescência pertencem de fato a Deus. Então não nos cabe ficar avaliando. E por falar em semeadura, Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, ele nos convoca a todos nós e diz para nós todos: ide, pois, e levai a palavra divina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Então fica muito claro para todos nós que, da mesma forma que Saulo, quando disse ao Cristo, em pleno deserto: Mestre, que queres que eu faça? A mesma resposta que o Cristo deu a Paulo é a mesma que Ele dará a cada um de nós. Porque o que Ele disse é: dirige-te a Damasco, e lá te será dito o que tens de fazer. E é este o convite que eu gostaria de fazer para todos os que estão aqui nesta noite. Que cada um de vocês, ao sair daqui hoje, dirija-se para Damasco. Vamos fazer, cada um de nós, o nosso Damasco.
Sendo que Damasco foi o ponto de partida de onde Saulo se transformou em Paulo. E essa transformação passou por aprender a conhecer, por aprender a fazer, por aprender a conviver e finalmente aprender a ser. Este é o caminho de Damasco. Esta é a proposta, que não é fácil, mas é a proposta que Cristo faz a cada um de nós. Que nós possamos percorrer o nosso caminho de Damasco, para que nós possamos eliminar a cegueira espiritual, que todos nós temos, infelizmente, ainda, e que nos dificulta percebermos o caminho que temos lá. E também não julguemos que nós não temos capacidade, porque o primeiro item é aprender a conhecer. Então, se eu não sei, é porque eu ainda não aprendi a conhecer. Então vamos estudar, vamos nos esforçar em adquirir o conhecimento, conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. Não é? Depois vamos aprender a fazer, porque nós ainda, muitas vezes, fugimos das nossas obrigações. Muitas vezes nós criamos obstáculos para nós mesmos e achamos que somos menos do que nós já somos. Eu achei tão lindinho hoje a Dalila vir aqui fazer a prece. Foi a primeira vez que ela fez a prece aqui no domingo. Vocês sentiram a firmeza dela? Sabe por quê? Porque ela aprendeu a conhecer primeiro. E hoje ela veio aqui aprender a fazer. E ela foi coroada de sucesso. Porque foi como se já fosse velha fazedora de abertura aqui na casa. Esse é o caminho. Sabe? Aprender a fazer. E aprender a conviver. Porque mesmo na casa espírita, mesmo no nosso lar, é difícil conviver. É preciso muito exercício, é preciso as 4 palavrinhas de Abigail. É preciso esperar, qual é a ordem lá? Vocês lembram? Amar, trabalhar. A Dona Elisa está a craque lá. Amar, perdoar, amanhar, trabalhar, perdoar, esperar e perdoar. Esse é o caminho do aprender a conviver, fundamentalmente, não é? E depois que nós percorremos esses 3 caminhos, vocês tenham a certeza que se eu aprendi a conhecer, se eu aprendi a fazer e se eu aprendi a conviver, eu já sou, sem ter percebido. Eu já sou, como o próprio Paulo disse, já não sou eu quem falo, mas é o Cristo que fala por mim. E como o próprio Cristo um dia disse, eu e o Pai somos um. Se a gente aprender a conhecer, se a gente aprender a fazer, se a gente aprender a conviver, e se eu efetivamente for, eu vou poder dizer com muita segurança, eu e o Cristo somos um. Obrigado a todos.